Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, aos nossos amigos também que nos acompanham pela internet, que se sintam abraçados, acolhidos e que tenhamos uma noite muito iluminada, repleta de reflexões. E para darmos início aos nossos estudos da noite de hoje, nós teremos uma leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, que será feita pela nossa irmã Cláudia Piva. Em seguida, a nossa irmã Fátima vai fazer a prece inicial e depois teremos nosso irmão Rodrigo falando sobre o Livro dos Espíritos e a nossa irmã Valéria trazendo para nós a reflexão do Evangelho. Então, que nosso Mestre Jesus possa ampará-los para que tragam para todos nós as reflexões que tanto necessitamos nessa noite de hoje. Muita paz. Boa noite a todos. Como o Heraldo disse, o livro Pão Nosso, pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 146, seguir a verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, Efésios 4,15. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos no amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pela compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos fechar os olhos, serenar o coração. Eu vou fazer a leitura do Anjo Ismael, que é o protetor do Brasil. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado,
rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Boa noite a todos e também o nosso boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Nós vamos falar das faculdades morais e intelectuais. Do Livro dos Espíritos nós vamos fazer as perguntas 361 a 366. Então, com referência a essa parte, Kardec quis esclarecer da melhor forma possível o porquê da inteligência da parte moral. Porque alguns têm uma excelente inteligência, vamos assim dizer, e a parte moral não. Ou o contrário, tem uma moral muito boa, mas não tem o conhecimento. Nós conhecemos pessoas que estão nessa situação, e tem aqueles que estão mais ou menos equilibrados, tem tanto a parte moral quanto o conhecimento, né? Então vamos ver o que ele nos fala. Pergunta de 361: de onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Então os espíritos nos responderam: são as do espírito que nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então aqui ele já começa a demonstrar justamente isso, né? Aquele que vai fazendo a tua caminhada, né, procurando acertar mais, com certeza ele vai estar mais à frente, né? É aquilo que nós falamos da escola. Aquele aluno que sempre dedica, tal, vai passando de ano em ano. Aquele que não dedica, provavelmente vai repetir, né, o ano. É o que acontece conosco. Se a gente não dedica, não faz por merecer, nós vamos ficar menos evoluído, mas também não vamos regredir, né? É muito importante isso. Tudo que nós aprendemos fica conosco. Nada nos é tirado, né? A parte material sim, mas a parte de conhecimento não. Na 361A, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um mau espírito? E Kardec fez essa pergunta e os espíritos ainda deram um toque aí para a gente entender melhor. Sim, mas dizem antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais de demônios. Então o que acontece? Aquele espírito, pela sua ignorância, né, pelas suas experiências, ele não atingiu um grau mais elevado. O que acontece? São espíritos imperfeitos. Ninguém de nós viemos para a Terra para ser infeliz ou mal. Deus nos deu a oportunidade de progredirmos para a perfeição e para a parte moral, né? São as duas asas. Nós não podemos ser muito em uma e pior na outra. O que vai acontecer? Nós não vamos conseguir voar. Então ele deixa claro que não existe isso daí, demônio. Não existe. São espíritos imperfeitos. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Nós ainda estamos na nossa caminhada ainda, né? 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos, né? Qual que é o caráter deles? Será que eles têm um bom caráter? São estovados, espertos e algumas vezes malfazejos. Então são espíritos ainda imperfeitos, que ainda não entenderam a situação das nossas reencarnações, que estamos aqui para progredir, né?
vamos nem que seja empurrado, tá? Toda experiência é válida, tanto as ruins quanto as boas. As ruins muitas das vezes fazem a gente refletir, né? A gente pode ver que na nossa vida, qual foi o momento que mais crescemos, vamos falar assim, por nas dificuldades. Quando está tudo bem, a gente fica quietinho, reza meio dormindo e tal, mas quando a coisa está difícil, aí vamos no centro espírita, toma passe, faz isso, faz aquilo, certo? Então é justamente isso daí. A gente tem que procurar a nossa caminhada da melhor forma possível. De que forma? Praticando o bem. E aqui nós temos a escala, né? Que são 10 as classes, né? Então nós temos espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Propensão para o mal. Não quer dizer que são maus, né? Aí nós temos a 10ª classe de espíritos impuros, a 9ª classe de espíritos levianos, 8ª classe de espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, e na 6ª classe de espíritos batedores e perturbadores. Com certeza nós temos alguma coisinha, ou uma ou outra, né? Isso aí foi por questão didática, né? Não quer dizer que a pessoa sai da 10ª e já vai para a 7ª, ou não. Nós temos às vezes coisas da 9ª, temos coisas da 6ª, mas ainda não somos bons espíritos. Por quê? Classe de espíritos benévolos, classe de espíritos sábios, classe de espíritos de sabedoria, classe de espíritos superiores. Já está próximo da perfeição. E aí, o espírito puro, né, que é uma classe única. Por quê? Atingiu todo. Então não precisa reencarnar mais, já está, né, vem aqui em missão, vamos assim dizer, tá? 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Não, se assim fosse, vós também a teríeis. Então a gente costuma falar que do lado de cá é igual do lado de lá. As paixões são as mesmas. Então no plano espiritual não tem uma paixão diferente da nossa. É igual eles falam aqui, se assim fosse, nós também iríamos praticar essas paixões, tá? Então não tem essa história que há essa diferença, né? 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos, né? O que acontece muitas das vezes, a pessoa que não tem o conhecimento, né, do espiritismo, aí ela acha que o espírito entra dentro do corpo da outra pessoa, né, numa manifestação. Nossa, precisa tirar que está dentro do corpo dela. Isso não existe. A sintonia é mente a mente, perispírito a perispírito. Então não tem possibilidade de um corpo ter dois espíritos. Já pensou que confusão que seria? Você está conversando, vamos supor que fosse um de mulher e um de homem. Você estava conversando, quando vê o outro manifestava, quando vê o outro manifestava. Isso não é possível. Então todos nós somos individuais. Não tem ninguém aqui igual, porque cada um tem uma experiência diferente. Então somos diferentes, né? 365. Porque os homens mais inteligentes, que revelam o espírito superior neles, encarnado, são às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede a influências de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente, insensível. Então muitas das vezes a gente evolui, mas nem percebe essa evolução, que ela é tão lenta, né? Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, num outro em moralidade. Então isso acontece da gente progredir na ciência e a parte moral ficar um pouquinho para trás. Mas acontece também da gente
melhorar muito na moral, e a parte intelectual ainda a gente não conseguir deixar iguais. 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de outros tantos espíritos diversos, nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial. Veja aí já não é nem dois, vários espíritos. Será que seria possível? Né? Então a gente sabe que não. Todos nós, volto a falar, somos individuais. Todos nós aqui, sem exceção, começamos simples e ignorantes. Todos nós. Ninguém foi privilegiado. Kardec não foi privilegiado, Chico não foi privilegiado, Divaldo, todos esses, né, que destacam no Espiritismo, não são privilegiados. Eles conquistaram, eles fizeram por merecer aonde estão. Então todos nós aqui temos aquilo que merecemos, né? Essa história que Deus quer, que isso, não, Deus não quer nada. Nós que devemos fazer a nossa parte, né? Volto a falar, ninguém veio aqui para ser infeliz. O que acontece? O que buscamos? Todos nós aqui, sem exceção, a perfeição. É uma coisa assim interessante, você busca, certo? E a gente ainda não tem esse conhecimento. A felicidade, então, deve ser algo maravilhoso, né? Num plano superior. E aqui às vezes a gente tem alguns, né, relampejos assim, de felicidade, já fica, né? Já pensou ser feliz o tempo todo? Então é algo que a gente busca, porque é algo bom. Todos nós queremos ser perfeitos, certo? E termos moral, né? Então a resposta, refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda, ou seja, vários espíritos em um corpo só, encarnado em um corpo só. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir, necessita de uma vontade única, que é outra coisa. A gente quer melhorar, mas não tem vontade. A gente quer fazer, mas não tem vontade. Eu, lá em casa, tenho uma personal e um personal, tenho academia em casa. Todo mundo fala, você faz academia? Não tem vontade. Então é mais ou menos por aí, certo? Se a gente não tem vontade de melhorar, não adianta. Só querer já é o inicial, mas sem vontade nós não conseguimos, né? Espíritos seriam como um bando. Não, peraí, deixa eu ver. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, ou seja, uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapos da gaiola, ou seja, desencarnou os espíritos saíram por aí, tá? E não é isso que acontece, né? O homem que se deixa muitas vezes de não compreender alguma coisa, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades, quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa. Fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus, eles criam em tantos deuses quantos os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeito, tendo por causa um Deus único. Então nós sabemos que tudo, na nossa situação, nós temos o fluido cósmico universal. Tudo parte dele. O que acontece são modificações. Então nós, principalmente a parte material, são modificações. Os elementos estão aí, cadeira, tudo está aí. O que aconteceu? Transformações. Aqui nós temos uma mesa de uma forma, ali tem outra, ali tem outra. O que aconteceu? Modificações, né? E o comentário de Kardec. O mundo físico e o mundo moral
nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos tão variados podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Então nós estamos falando aqui, vamos supor que tinha uma música, são diferentes, mas a propagação é o ar, né? Então ele deixa bem claro isso. Desse sistema resultaria que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditório pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Nós podemos ver essas manifestações, né, da individualidade, por exemplo, numa reunião mediúnica, certo? Você sabe e percebe o tipo que é aquele espírito, né? Se é um espírito mais elevado ou não. Cada um tem a sua individualidade, né? As psicografias, quantas obras o Chico, né, fez, vamos pôr assim, certo? Então, cada um com a sua individualidade. Volto a falar, nós somos únicos, nós somos criados simples e ignorantes, né? Com referência, uma coisa que eu gostaria de falar é justamente, a gente, como falou ali atrás, né, coisas simples a gente complica, né? Uma das razões que eu entrei para o Espiritismo foi justamente isso. Eu não entendia porque uns tinham muito, outros poucos. Uns tinham príncipe, vamos falar assim, outro numa favela, com os pais alcoólatras. Mas que Deus é esse? Então eu questionava muita coisa. Então, através da reencarnação, você começa a entender muita coisa. Não tem hoje o respeito a quem não acredita. Não tem hoje como não acreditar na reencarnação. É o meio que a gente consegue explicar essas diferenças. Porque você hoje tem muito, o outro não tem nada. Porque todos nós estamos passando por provas e expiações. Estamos nessa mudança, nessa transição. E é o que vai acontecer conosco. Quem tiver na média, continua. Quem não tiver, outro caminho, né? Muita paz a todos e muito obrigado. Opa! Já falei, você não queria? Empurrou. Boa noite a todos, amigos e irmãos, aqui encarnados e desencarnados. A nossa reflexão de hoje vai estar no capítulo 13, itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, lá nessa parte, ele vai tratar do óvulo da viúva. Esse capítulo 13, ele tem o título de Que não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Eu vou começar, então, lendo essa passagem do Evangelho que se encontra em Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versos de 1 a 4.
Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro. E que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos que depositaram dinheiro neste cofre. Pois todos os outros deram da sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Muitas vezes, essa parábola de Jesus, ela é vista de uma maneira um tanto quanto na superfície. É interessante que nós entendamos essa passagem no contexto da cultura judaica. Quando nós passamos a entender nesse contexto, ela vai ter uma outra configuração e uma outra significação na nossa existência. No judaísmo, na cultura judaica, existe um grupo de pessoas que esse grupo se denomina Hevrá. É um grupo que faz assistência às pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. E eles cuidam dos mortos. Olha que interessante. Por que eles cuidam dos mortos? Cuidam das viúvas desses mortos. Dos mortos, por que é importante para o judaísmo cuidar dos mortos? Porque os mortos, eles não terão como agradecer o que fizeram por ele. Olha que fantástico isso, né? Não veja a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. E nesse contexto, as viúvas que estão em condição de vulnerabilidade, elas são mantidas por esse grupo de assistência que é denominado Hevrá. Então ela fica isenta, né? Ela recebe já doações desse grupo. E ela fica isenta de qualquer atividade na sinagoga. Atividades que eu digo são de doações financeiras nessa sinagoga. E Jesus, sentado ali, né, à beira, olhando as pessoas que iam entrar na sinagoga e que tinha ali o gasofilácio, né, que é o cofre, digamos assim, onde se depositavam as doações. E quanto mais a pessoa tinha, mais moedas ela doava e mais barulhos fazia lá dentro desse cofre. Então, quanto mais barulho fizesse, maior seria a doação, então mais reverenciada seria essa pessoa. A sua mão direita está vendo o que a sua mão esquerda está fazendo. E essa viúva tinha 2 moedinhas. Era tudo o que ela tinha. E ela, sem necessidade de doar, ela doou essas 2 moedinhas. E tem uma diferença entre dar e entre doar. Quando eu dou aquilo que eu realmente tenho e não aquilo que me sobra. Eu oferto ao outro aquilo que para mim também é importante e não aquilo que me sobra. Pois bem, quando quando Kardec também ele traz essa máxima, né? Sem a caridade não há salvação. Muitas vezes nós temos também um entendimento equivocado. O que é que nesse momento, né, nós estamos aqui, entendemos perfeitamente a importância da caridade, mas qual a proporção desse nosso entendimento da caridade? De onde nasce essa caridade? De onde vem essa caridade? Vem de dentro de mim, vem do meu coração. Porque lá nas cartas de Paulo, ele trata muito bem, tem algumas traduções bíblicas
que nas cartas, lá no final, né, da Bíblia, essas cartas, ele trata de vários tipos de amor. E um dos amores é o amor ágape. Aquele amor que é incondicional. Em algumas outras traduções não está escrito como amor, mas está escrito como caridade. Então veja só, Jesus vem fazer essa proposta, Jesus chama os seus discípulos e faz essa reflexão dessa doação. Que nesse momento é a nossa oportunidade de entendermos então, de estarmos entrando no templo e ofertando. E o que é que de nós, então, nós vamos ofertar? Bom, e essa parte em que Paulo trata das epístolas é quando ele fala aos coríntios, porque lá em Corinto estava havendo uma discussão muito grande. E Paulo vem escrever essa carta trazendo o amor ágape, o amor caridade. E esse amor, onde ele vai refletir? Não só nas nossas doações materiais, que são de extrema importância, porque temos sim que ajudar nossos irmãos, muitas vezes, irmãos que estão sentados ao nosso lado aqui na casa espírita. Se nós temos o que de nós podemos dar, mas mais importante, o que de nós podemos doar aos nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade, não só de vulnerabilidade material, mas também de vulnerabilidade emocional. Como é que nós vamos trazer essa viúva para dentro de nós? Se o reino de Deus, ele está dentro de nós. Se o reino de Deus, ele está dentro de nós, o que deve sair de nós, então, é o amor, é ágape, é caridade. E esse óvulo da viúva, ele vem de uma forma muito urgente hoje na nossa reflexão, para que a gente entenda isso na sua mais profundidade, para que essa reflexão ela seja importada, como diz o Cortella, importar significa trazer para dentro. De nada adianta nós lermos a Bíblia inteira, o Evangelho inteiro, fazermos Evangelho em casa, virmos a casa espírita, se nós não importamos as palavras do Cristo. Se nós não vivenciamos, não procuramos ao menos vivenciar as palavras do Cristo, no sentido que elas realmente representam. Quando Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Na teologia tradicional, a gente pode entender, e é dessa forma, que às vezes muitas religiões ficam na superficialidade dessa tradução, que é do dar material, do só auxiliar materialmente. Mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer um outro significado quando ela nos apresenta a reencarnação. A reencarnação, a nossa oportunidade de a cada momento aproveitarmos e estarmos aqui nesse planeta encarnado, para vivenciarmos um novo processo. E é isso que Jesus nos propõe. E é isso a reflexão de Kardec quando ele diz, fora da caridade não há salvação. Nós estamos vivendo, a doutrina espírita, essa é a questão. A doutrina espírita, na reflexão em que Kardec traz, nos passos de Jesus, na minha caminhada aqui, nesta evolução, como eu entendo aquilo que Kardec, por meio dos espíritos benfeitores, eles vieram nos trazer para a nossa evolução.
quando o nosso irmão coloca aqui as várias classes de espíritos, e que nós ainda estamos um pouco nos espíritos imperfeitos, porque temos muitas características em nosso perfil, mas que, né, o nosso destino é sermos espíritos puros, quer queiramos ou não. Se nós já temos ciência e consciência que o nosso destino é sermos espíritos puros, só os espíritos puros verão a Deus. Qual o tempo que nós estamos perdendo aqui nessa nossa caminhada? Como realmente nós estamos entendendo as palavras do Cristo dentro da casa espírita, no nosso trabalho, na nossa família, principalmente. De que forma nós estamos levando essa vivência, essa reflexão, não só do amor filia, mas do amor ágape, esse amor que é caridade, caridade no ouvir, caridade no sentir. Não existe essência na caridade material, se essa caridade realmente não partir de dentro de nós. Porque eu repito, o reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro de nós. Está escrito na questão 1009 do Livro dos Espíritos, lá no final, quase terminando os Livros dos Espíritos, tem vários espíritos que trazem mensagem. E um desses espíritos é Paulo de Tarso. E ele diz assim, ele começa na parte que cabe a ele diz assim, questão 1009, depois vocês podem, é muito lindo esse texto de Paulo. Ele diz assim, que a caridade, resumindo, a caridade é uma forma de transformação. A caridade, ela tem que nos autotransformar. E Paulo diz assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Quer dizer, gravitar é girar. Girar, então, para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Quer dizer, nós estamos aqui, espíritos imperfeitos, e nós estamos gravitando no amor de Deus. E aqui, antes de começar, eu vi uma das mensagens das pílulas espíritas, que o amor de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. E será que nós realmente cremos, absorvemos essas palavras que ouvimos? Foi uma pílula que eu acho que de Emmanuel, que o amor de Deus, ele é maior que nós possamos imaginar. E se esse amor é enorme, e se nós gravitamos, quer dizer, nós giramos em torno desse amor, qual a velocidade que nós estamos tratando, é como se a Terra estivesse girando em torno da Lua, do Sol. Nós estamos, então, qual a distância que nós estamos desse amor de Deus, que vai nos fazer entender a nossa existência. A caridade, então, o amor, caridade, nós podemos substituir sempre caridade por amor. Ele é o caminho mais seguro para a nossa alta transformação. Não existe outro caminho que não seja a caridade, substituindo, então, por amor. E tem na questão 880, para reafirmar isso que estou dizendo a vocês, que caridade é muito maior do que dar, caridade é doar. A questão 888 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O sentido literal da palavra caridade
segundo os Espíritos. Se eu não consigo trabalhar a benevolência, a indulgência e o perdão, eu vou estar apenas dando coisas materiais. Eu não vou estar me doando nas relações. Enquanto criatura de Deus, que estou aqui com a oportunidade desta reencarnação, eu não estarei aproveitando esta minha viagem nesse planeta para quando eu partir, eu realmente subir um pouquinho mais nessa escala. Então, a gente pensa logo, em André Luiz, que primeiro esteve num braço, depois que ele foi para nosso lar. E nosso lar ainda não é um lugar dos espíritos mais evoluídos. Então, irmãos, que essa palavra, amor e caridade, bata em nosso pensamento, chegue em nosso coração e transborde em nossas mãos. Porque existe muito perfume. Tem uma música muito antiga, quando eu era adolescente, eu me lembro. Existe muito perfume nas mãos que oferecem rosas. E é desta forma que eu gostaria, de finalizar. Que as nossas mãos realmente exalem o perfume do amor ágape, da caridade. Que nós possamos importar os ensinamentos da doutrina espírita que Jesus nos trouxe por meio de Kardec. Que Jesus esteja conosco nessa caminhada. Que nós não possamos soltar as suas mãos, amoroso Mestre. Que todos os ensinamentos que nos trouxeste sejam a alavanca e para a vontade de nos evoluirmos. Se conosco, Jesus querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nossa gratidão aos queridos irmãos que trouxeram belíssimas reflexões nessa noite de hoje. Meus irmãos, partiremos agora para a prece final e em seguida todos caminhados para os passes, ok? Sempre lembrando que o momento do passe, esse momento final, é muito importante no sentido de mantermos o nosso silêncio interior conectados a Jesus, aos espíritos amigos, para obtermos os benefícios tanto da prece quanto do passe. Então, que estejamos todos sintonizados. Pedir para nossa irmã apagar a luz, por favor. Bom, meus irmãos, conectados ao amor de Jesus, sintamos a sua doce presença, um sentimento de gratidão ao nosso Mestre Maior, nosso divino amigo, por todas as oportunidades que temos, pelo amor que recebemos, pelo carinho, pela vida, pelas pessoas que convivem conosco, pelas dificuldades que ora atravessamos, necessárias para cada um de nós nos libertarmos das amarras do passado. Agradecemos, Mestre Jesus, por tudo, pelo Teu Evangelho Santo, que ilumina em nossos corações, nos fortalecendo, nos encorajando a continuar. Sustenta-nos, Mestre, nesse caminho, para que consigamos, mesmo diante de tantas lutas, seguirmos avante, buscando nos Teus exemplos a força, a coragem, a esperança que tanto necessitamos para continuarmos. Rogamos a Ti por cada um de nós. Rogamos a Ti pelas pessoas que tanto amamos e que se encontram nesse momento em dificuldade, seja ela qual for. Rogamos a Ti, Senhor,
por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfermos. Rogamos também, Mestre, e principalmente por todos os irmãos que ainda continuam no crime, que continuam fazendo mal, que possamos envolvê-los a todos com o nosso amor, com os nossos melhores sentimentos, que possamos envolver o nosso planeta com o melhor sentimento que podemos carregar em nossos corações, na certeza de que todos nós somos irmãos perante o Pai, e nosso Pai quer todas as suas ovelhas, que unamos esforços para nos abraçarmos, para nos ajudarmos e assim vencermos juntos. Que tenhamos, Senhor, uma excelente noite, uma excelente semana, que não nos falte a força, a fé e a coragem, e que na semana que vem, Senhor, estejamos todos aqui prontos para refletirmos, para aprendermos mais um pouco. Muita paz.